Deus chamou Jonas com uma missão clara, mas o que ele pediu era algo que o coração de Jonas simplesmente não queria aceitar. Ele deveria ir para Nínive, a grande e temida cidade, e anunciar o juízo divino. Mas para Jonas, Nínive era o inimigo, um lugar de maldade que em sua mente merecia a destruição, não uma chance de redenção. Então, em vez de obedecer, Jonas fugiu. Ele desceu ao porto de Jope e encontrou um navio que partia para Tarsis, na direção exatamente oposta de onde Deus o havia enviado. Enquanto o navio se afastava da costa, Jonas deve ter sentido um alívio momentâneo, pensando que poderia escapar de seu chamado, esconder-se do próprio Deus. Mal sabia ele que estava navegando diretamente para o centro da vontade soberana que tentava evitar. Mas ninguém pode realmente fugir da própria missão, e muito menos do Criador do céu e da terra. Enquanto Jonas tentava se esconder no porão do navio, o céu começou a se fechar. As nuvens escuras se acumularam rapidamente sobre o mar, e um vento forte começou a soprar com uma fúria sobrenatural. A tempestade que se formou não era comum, era uma manifestação da soberania de Deus, um chamado direto para o profeta em fuga. As ondas se tornaram gigantescas, batendo contra o casco de madeira com uma violência assustadora. Os marinheiros, homens experientes e acostumados com os perigos do mar, foram tomados pelo desespero. Eles lutavam contra as ondas enormes. As cordas do navio balançavam perigosamente, e o caos tomou conta do convés. A tempestade ficou tão forte que parecia que o navio iria se partir a qualquer momento. Em meio ao pânico, os marinheiros clamavam aos seus deuses, jogavam a carga ao mar para aliviar o peso, mas nada adiantava. Eles então decidiram lançar sortes para descobrir quem era o responsável por aquela calamidade. E a sorte, guiada pela mão de Deus, caiu sobre Jonas. Confrontado, encharcado pela água e pelo peso da culpa, Jonas confessou. Ele olhou para aqueles homens apavorados e disse: "Eu sou o motivo dessa tempestade. Eu estou fugindo do Deus que fez o céu, o mar e a terra seca." Ele sabia que não havia outra saída. Para salvar a vida daqueles homens inocentes, ele precisava se entregar. E assim, ele foi lançado ao mar. Na sua queda em câmera lenta para as águas agitadas, Jonas não esperava a salvação. Ele esperava o fim. Mas o plano de Deus era muito maior do que a desobediência de Jonas ou o seu desespero. No momento em que ele mergulhou nas profundezas, Deus preparou um grande peixe, não para puni-lo, mas para salvá-lo. O peixe gigante surgiu das águas escuras e o engoliu. Em vez de ser o fim, aquele foi o começo de sua jornada de volta. Dentro do ventre escuro e apertado do peixe, cercado pelo som das águas e pela solidão mais profunda, Jonas finalmente se viu sem saídas. Ali, no lugar mais improvável, ele se ajoelhou. Na escuridão, com apenas uma luz fraca iluminando seu rosto, Jonas finalmente orou. Ele se lembrou das Escrituras, dos salmos de livramento, e sua voz se ergueu em súplica. "Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz." Aquele lugar de escuridão se tornou um lugar de revelação. Por 3 dias e 3 noites, Jonas esteve naquele santuário improvável, refletindo sobre sua rebeldia e a imensa misericórdia de Deus. Ele reconheceu que a salvação pertence somente ao Senhor. Sua oração não foi um pedido para ser libertado, mas uma declaração de fé, um reconhecimento de que, mesmo no abismo, Deus estava lá. E quando seu coração finalmente se alinhou com o propósito divino, Deus ordenou ao peixe, e ele se aproximou da superfície e vomitou Jonas em terra seca. Ele estava vivo, na praia, exatamente onde Deus queria que ele estivesse desde o início. A fuga havia terminado. Agora a missão recomeçava. Diante dele estava a cidade de Nínive,
Era uma metrópole imensa, uma potência mundial da época. Levaria 3 dias apenas para atravessá-la a pé. Suas muralhas eram imponentes, e suas ruas fervilhavam de vida. Mas Nínive também era conhecida por sua crueldade e violência. Era um lugar que inspirava medo. No entanto, apesar de tudo, Deus amava aquelas pessoas. Ele via além da maldade e desejava fornecer-lhes a chance de se arrependerem. Com os pés firmes na areia, sentindo o cheiro da cidade, ao longe Jonas recebeu a palavra do Senhor uma segunda vez. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe dou. Desta vez, Jonas obedeceu. Ele entrou na cidade e começou a pregar com uma força e convicção surpreendentes. Sua mensagem era curta e direta. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ele andou pelas ruas, sua voz ecoando entre os mercados e praças, anunciando o juízo iminente. E então, algo totalmente inesperado aconteceu. A mensagem de um profeta estrangeiro e relutante penetrou no coração daquela cidade endurecida. A notícia chegou aos ouvidos do rei, e ele, em um ato de humildade impressionante, levantou-se do trono, tirou seu manto real, vestiu-se de saco e sentou-se sobre cinzas. Ele proclamou um jejum em toda a cidade, ordenando que todos, desde os mais nobres até os mais humildes, e até mesmo os animais, se cobrissem de saco e clamassem a Deus com fervor. Toda a cidade se arrependeu. A violência cessou, e as pessoas se voltaram para Deus em busca de misericórdia. Ao ver isso, Deus se compadeceu e não trouxe sobre eles a destruição que havia anunciado. A cidade foi salva. Mas enquanto o céu celebrava, o coração de Jonas se encheu de ira. Ele saiu da cidade e sentou-se a leste, observando de longe, frustrado e indignado. Ele ficou irritado porque Deus escolheu perdoar. Em sua mente, Nínive merecia o castigo. Ele disse a Deus: "Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor." Jonas estava mais preocupado com sua reputação de profeta do que com a salvação de 120.000 almas. Ele estava cego pela sua própria justiça. Então Deus, em sua infinita paciência, decidiu ensinar a Jonas uma última lição. Ele fez crescer uma planta sobre Jonas, para lhe dar sombra e aliviar seu desconforto. Jonas ficou muito feliz com a planta. Mas no dia seguinte, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta, e ela secou. Quando o sol nasceu, um vento quente e escaldante começou a soprar, e o sol batia na cabeça de Jonas, que quase desmaiou. Em seu sofrimento, ele desejou a morte novamente. E Deus lhe perguntou: "Você tem alguma razão para estar tão irritado por causa da planta?" Jonas respondeu: "Sim, tenho. Estou irritado, a ponto de querer morrer." Então, Deus o ensinou: "Você se preocupou com uma planta pela qual não trabalhou, nem fez crescer. Ela apareceu numa noite e na outra morreu. E eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, e também muitos animais?" A história de Jonas termina com essa pergunta, nos deixando a refletir sobre a profundidade da misericórdia divina. Que esta história lembre você: a compaixão de Deus é maior que o nosso entendimento, e seu perdão se estende a todos que se arrependem, mesmo quando nós, em nosso julgamento, não conseguimos compreender. Obrigado por assistir. Se você foi tocado por esta história, inscreva-se no nosso canal para mais mensagens transformadoras que tocam o céu. Até a próxima!